Bom dia, meus irmãos, amigos do Café com Fé e Confissão, tudo bem? Graças a Deus, né? Pastor Beto Fernandes, que está aqui do Verbo da Vida Blumenau, falando com vocês a respeito desse veículo, né? Desse canal do YouTube, do Verbo da Vida Blumenau. Se inscreva, dê o seu like, né? Dê sua opinião, nos ajude, divulgue também, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. E eu vou começar uma série falando sobre a provisão de Deus para nós, né? Então, existem coisas que precisamos entender sobre a provisão para todas as nossas necessidades. O apóstolo Paulo diz assim, em Filipenses 4,19: E o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Normalmente nós achamos que necessidade, né, só é dinheiro, mas não. Necessidade é uma cura, necessidade é um perdão, necessidade é uma amizade, necessidade é reavaliar o nosso caminhar, necessidade é reavaliar as nossas amizades, os nossos pensamentos, reavaliar os nossos procedimentos. Tá? Então Deus, ele supre toda essa necessidade, seja para aquilo que você precisar, ele está disposto, porque Paulo diz, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Riqueza não significa só dinheiro, não é verdade? Amém? E dinheiro não engloba toda a riqueza. Riqueza é sabedoria, discernimento, direções, uma série de coisas que Deus tem para nós nesse texto, né? Eu quero dizer agora, quem de nós nessa vida cristã nunca ficou angustiada por coisas que precisam, né? Às vezes não sabe tomar uma decisão, às vezes tem que tomar uma decisão, não tem uma direção, às vezes precisa de algo, não sabe como fazer, às vezes precisa falar alguma coisa, não sabe como fazer, não é verdade? Quem de nós, não é verdade? Na verdade, todos nós temos muitas carências que precisam ser atendidas a fim que possamos viver de uma maneira equilibrada. E por isso nós podemos contar com Deus, porque ele diz, o meu Deus, não é verdade? Mas o apóstolo Paulo era um sabedor de todas as coisas. Nós precisamos entender que havia uma sabedoria espiritual, não só natural na vida do apóstolo Paulo. Ele tinha uma comunhão com o Espírito Santo muito grande. Amém? Né? E um homem que só tem a sabedoria natural, ele é incompleto. O homem precisa ter a sabedoria natural e a sabedoria espiritual. Ele se torna completo. Amém? Mas além disso, ele tinha certeza de que o Senhor, provedor de qualquer coisa, supriria a necessidade dele. Por isso ele foi capaz de fazer afirmações poderosas. O meu Deus. Olha só, ele falou o meu Deus. Ele não falou o Deus da minha vovó, o Deus da minha mãe, o Deus do meu pastor, o Deus da Bíblia. Ele falou o meu Deus. Ele fala algo de uma intimidade. Na verdade, ele faz uma afirmação íntima, né? E nós precisamos aproveitar isso. Então, a palavra o meu Deus me chama a atenção. O apóstolo exprime um relacionamento íntimo, pessoal, familiar com o Senhor. Ele não estava preocupado se era Deus de outra pessoa, não. Ele estava falando que era o Deus dele. Que coisa tremenda, né? Que ensino maravilhoso, não é verdade? Então, ele exprime uma relação pessoal, familiar. Ele não está falando do Deus do pai dele, do Deus da avó dele, da mãe dele. Ele declara a convicção que é o Deus dele, quem suprirá todas as suas necessidades. Sabe, meu irmão, nós precisamos aprender com a Bíblia. Precisamos aprender com aquilo que o Espírito sopra através da palavra em nossas vidas. Esse Café com Fé tem o intuito de te levar mais próximo de Deus. E eu estou crescendo, aprimorando para também ir mais próximo de Deus, para você vir mais próximo de Deus. Esse fato nos ensina um relacionamento com Deus. Acima de qualquer coisa, precisamos ter um caráter pessoal. Isso é elementar. Mas o fato, irmãos, é que existem pessoas que quando precisam de alguma coisa, falam com todo mundo, mas se esqueceram de ir direto a Deus. Não siga esse exemplo. Tenha um relacionamento pessoal com Deus. Não busque Deus para a sua solução. Busque Deus para um relacionamento aonde Ele vive no meio da solução com você. Aleluia. O meu Deus, o Deus de Paulo, é o Deus de todos nós.
Ele é seu e é meu. Tenha comunhão e intimidade com ele. Paulo conhecia, por causa dessa situação, ele diz assim: por causa disso padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido. Estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 12. Há uma outra expressão que me chama a atenção de Paulo, acerca do relacionamento no mundo espiritual com o Cristo, que está em 1 Coríntios 11, 1. E isso fala muito alto para mim. Ele não fala para a igreja de Coríntios. Aleluia. Ele fala para todos nós: sede imitadores de Cristo, como eu sou também. Veja que homem tremendo. Ele se coloca em primeiro lugar: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Ele está falando na carta de Coríntios, mas não especificamente para só os coríntios, está falando para nós. E ele não está falando igreja, ele está falando pessoalmente, ele está falando que ele estava se colocando na posição. Aleluia. Ele também afirma à igreja de Coríntios: eu tenho um relacionamento profundo com Deus, tenho minha vida no seu altar, tenho comunhão com ele. Se vocês viverem o mesmo estilo de vida que eu vivo, estejam certos que estarão agradando. E ele tinha absolutamente confiança nessa relação com Deus. Tanto que chegou a dizer: imite-me. Ele estava falando: me imite na comunhão com Deus, me imite nesse relacionamento com Deus. Irmãos, não tem como ter alguma coisa de Deus sem se relacionar com ele. A Bíblia diz lá em Hebreus que precisamos chegar a ele crendo que ele existe, que ele se torna galardoador. E para isso eu preciso conhecê-lo, preciso ter intimidade. Ele também precisa ter intimidade comigo. Aleluia. Paulo tinha uma comunhão tão íntima com Deus que o Senhor, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, conforme Atos 19, 11. O relacionamento entre Deus e Paulo era tão estreito que o Senhor, por intermédio do seu servo, fazia maravilhas espantosas, de sorte que até os lenços e aventais se levaram ao seu corpo, que levavam do seu corpo aos enfermos, as enfermidades fugiam deles e o espírito maligno saíam, conforme Atos 19, 12. O apóstolo não precisava estar presente, bastava alguém levar alguma coisa que ele vestisse, que ele tivesse tocado, ou tivesse tocado o corpo de Paulo, para os milagres acontecerem. Tamanha era a sua intimidade com Deus. Aleluia. Sabe, queridos, eu quero dizer uma coisa para você. O Deus de Paulo é o meu Deus e é o seu Deus. Traga ele para o seu pessoal, diga: o meu Deus cuida de mim, o meu Deus me cura, o meu Deus me fortalece, o meu Deus me leva a viver uma vida melhor, o meu Deus me leva a viver uma vida financeira de bênção, o meu Deus me prospera, o meu Deus. Confesse a palavra, personalizando e colocando você como ele seu. Ele é o Deus de todos, mas é o seu Deus, é o meu Deus, é o Deus Pai. É o Deus Pai, é o Deus Espírito, é o Deus Filho. Eles três estão em nós e Ele é o nosso Deus. Para Ele não há impossível, para Ele não há nada impossível. Então nós vamos continuar ensinando a respeito desse versículo amanhã. Aleluia, graças a Deus. Um bom dia, pastor Beto Fernandes que te ama. Vai lá no canal que o culto de ontem foi uma bênção. Em nome de Jesus, amém.